você está ao vivo. Tudo bem. Vamos esperar a turma chegar. Olha aí. Nossos queridos irmãos já estão chegando. Bem-vindos. Já já a gente vai estar iniciando. Esperar chegar mais uma turma aí. Santa Maria parece que entrou todos ao mesmo tempo. Que bênção. Bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês. Que alegria. Esperar mais um pouquinho. A gente vai chamar já a nossa família convidada hoje, que vai estar cantando um louvor. A gente já vai chamar eles aí. Eles já chegaram, estão aí conosco. Já já a gente vai convidar eles para estar conosco aí. Paz, a Marta, Miguel, Aline e o Rafael já estão conosco. A Loiva. Michele. Paula. Deus abençoe. Bem-vindos. Nosso carinho a todos. Que bom ter vocês conosco. Temos certeza de que Deus tem grandes coisas para falar nos nossos corações hoje. Amém. A gente está feliz porque aqui em Porto Alegre as coisas estão começando a melhorar. A gente já recebemos ontem saiu o decreto municipal autorizando a abertura dos templos, com restrições, obviamente. Mas nós cremos que logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai estar normalmente cultuando ao Senhor na casa do Senhor. Amém. Bem-vindo, pastor Luiz Fernando Mesquita, nosso pastor ali na Matriz. Deus abençoe, obrigado por estar conosco. A Cláudia, lá de Pelotas, lá Deus abençoe vocês. Alegria recebê-los. Claudinha, né? Pasqualina. Páscoa, Wilson. Amém. Aleluia. Anderson. Eliseu, me manda um oi mais uma vez aí, a gente vai estar conversando. Já vai chamar vocês aí para estar conosco. Nós convidamos um queridão nosso aí, o Eliseu, e a sua família, a irmã Janete, Rafaela, vão estar louvando o Senhor conosco daqui a pouquinho já. Só ele me dar um oi de novo aí para me achar ele, eu chamo ele aqui. Enquanto isso, tu aproveita aí nesse aviãozinho e envia para os teus amigos, para os teus contatos aí do Instagram, né? Que ainda dá tempo, né? De alguém que você quer abençoar nesta noite para ouvir uma palavra dos céus. Chama a turma aí. Vamos ver aqui. Não. Aí, chegou o Eliseu. Vamos começar então. Bom. Desculpa. Olha aí, que bênção. Que alegria. Paz. Bem-vindos, irmão Eliseu, irmã Janete, Rafaela. Amém. Muito obrigado. Uma alegria receber vocês aqui conosco. Alegria toda nossa, meu amigo Carlos Benada, irmã Jerusa. Que Deus abençoe ricamente esse departamento da família, né? Amém. Tão importante da nossa igreja. É um prazer estar com vocês. Amém. Amém. E o Eliseu, a gente é um queridão, né? A sua família aí, que Deus nos aproximou aqui em Porto Alegre. Aqui. A gente tem um carinho muito grande por essa família. O Levi e a Jennifer já estiveram conosco aqui numa outra oportunidade. E hoje vocês estão aqui. Amém. Que bênção. Amém. Graças a Deus. Eu quero fazer um merchan aqui, tá, Eliseu? Não leva mal, tá? O Eliseu é um cantor. Para vocês que não conhecem ele ainda, recomendo, tá? Quero recomendar a vida dele, o ministério dele. É uma bênção, senhor. Esse homem está com um DVD quente no forno. Só não lançou ainda, eu acho que é porque o Covid tá incomodando isso aí também. Mas em seguida vai lançar e vai ser uma bênção. Eliseu, Deus abençoe vocês. Quero que vocês tenham liberdade aí para estar louvando e abençoando as famílias que estão nos acompanhando hoje aí. Amém. Eu quero deixar rapidinho aqui, Bernardo, uma palavra para todos, para vocês. Amém. E para todos que estão conosco aí nessa live do Departamento da Família. A gente está um pouco distante, mas eu estou vendo que está entrando bastante gente ali.
E que Deus possa abençoar a vida de cada um. E essa palavra que eu vou ler aqui para os irmãos está lá no livro de Êxodo, o capítulo 20 e o verso 12. É bem conhecida essa palavra. Mas essa palavra ela vem ao meu coração, porque ela se cumpre a cada dia. Eu honrei e honro meus pais, meu pai e minha mãe, né? E eu sinto alegria nisso, porque os nossos anos eles vão sendo prolongados na presença do Senhor. A minha esposa honrou e honra também os pais dela. A sua mãezinha, que hoje já não está mais conosco, a minha sogra, mas ela honra o pai, a família. E a nossa filha hoje segue também neste mesmo princípio, honrando a mim e a minha esposa, nos formando então a nossa família. Por isso eu quero ler para os irmãos aqui, é bem conhecido, o verso 12 do capítulo 20 de Êxodo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. E eu agradeço a Deus por este momento, pela oportunidade. E eu vou ali, largar o playback e eu já volto. Amém. Glória a Deus. Que as famílias possam ser edificadas esta noite, mais uma vez, através da ação da palavra e por este louvor. Com os meus olhos eu já pude ver as famílias assim destruir. Vi o pai ir embora e os filhos chorando a se despedir. Eu já vi por aí. Mas hoje aqui profetizo que tua família ninguém irá destruir. Pois o Deus que eu sirvo, isso jamais ele vai permitir. Não vai permitir. É assim. Deus guarde esta família. Deus guarde esta casa. Esta família traz de volta sua alegria. Olha este casamento, arranca todo sofrimento. Deus derrama sua bênção agora sem medida sobre essa família. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos esta noite, eu e a minha família. Louvamos ao teu nome, meu Pai. Aleluia. Mas hoje aqui profetizo que tua família ninguém irá destruir. Pois o Deus que eu sirvo, isso jamais ele vai permitir. Não vai permitir. Deus guarde esta família. Deus guarde esta casa. Nesta família traz de volta a sua alegria. Deus olha este casamento, arranca todo sofrimento. Deus derrama sua bênção agora sem medida sobre esta família. Deus guarde esta família. Deus guarde esta casa. Esta família traz de volta sua alegria. Deus olha este casamento, arranca todo sofrimento. Deus derrama sua bênção agora sem medida sobre esta família.
família. Oh, glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela minha família, Senhor. Sobre esta família. Aleluia. Aleluia. Que bênção, querido. Que bênção. Muito obrigado, meus irmãos. Deixa eu desligar aqui, ó. Hoje nós estamos só no sertanejo abençoado aqui, gato. Que bênção. Graças a Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus enche de bênção a casa de vocês, o lar de vocês. E Amém. que a gente possa logo estar juntos aí, cultuando ao Senhor. Amém? Amém. Muito obrigado pelo convite, nos sentimos honrados. Manda um beijão para as crianças de vocês. Obrigada. E essa família abençoada aí. Aos irmãos que também estão aí assistindo mais esta live. Que Deus possa abençoar ricamente a família de cada um de vocês. Amém? Muito obrigado. Um beijo para todos. Continue conosco. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Obrigadinho. Um abraço. Valeu, tchau. Muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Fomos edificados já por esse louvor aí, né? Quero pedir já pro Rafael e a Aline nos darem um oi mais uma vez aí, a gente já vai passar diretamente para a palavra. Isso, para nós aí. Isso, aí, ó, pode ir. Ali, ó. Muitos irmãos entraram aí, né? O Levi Malheiros ali mandou um abraço. Abraço, Levi. Bem-vindo. Olha aí quem chegou. Que alegria. Alegria nossa vê-los, estar com vocês aí nesse momento aí. E com todos que nos assistem aí, o nosso grande abraço, na graça e na paz de Cristo aí. Para nós Amém. é motivo de honra receber esse convite e estar aqui com vocês aí. Alegria Amém. Toda nossa. Sabe que a gente estava assim pensando em alguém, né? E quando eu comentei com a G, ela disse, pô, mas eu estava pensando justamente neles também. Então, graças a Deus pela vida de vocês, por terem aceitado o nosso convite. G? Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Bom estar vendo vocês. E é um grande mistério, sabe o quê? A gente já começa essa live com um grande mistério, né? Sabe verdade. Como ter 3 crianças dentro de casa pequena e fazer uma live. Isso é segredo. Isso aí é só a graça do Senhor. Na verdade, eles fogem das câmeras de chamada de vídeo, então é uma coisa muito fácil. Só essa dica já vale uma live. Eu também acho. Olha aí, viu? Acho que dá para fazer uma próxima live, né, sobre educação. Acho que vocês podem. Quem sabe? Que bom, querido. A gente, então, Rafael, já para a gente... é só 1 hora, né? Passa muito rápido. Ontem eu pude falar com os guris ali um pouquinho, quando vi, extrapolamos o tempo. Então eu queria dar toda a liberdade para vocês, tá? Vocês têm toda a liberdade aí, esse tempo que o Instagram nos deixa sem interrupção aqui é todo de vocês, tá? Só para relembrar o tema para os nossos convidados, nossos irmãos que estão acompanhando, o tema é praticando a generosidade em dias de escassez. Então é um tema bastante abrangente e eu tenho certeza que Deus ministrou o coração de vocês e a gente está ansioso por receber o que Deus ministrou para vocês. Amém? Amém. Começar? Vamos? Então. Eu só vou desativar os comentários aqui, ó. Tá bom. Para o pessoal poder enxergar vocês melhor. Enquanto Deus isso, abençoe, uma perguntinha, só para saber se vai ter perguntas ou não, só para a gente ir controlando o tempo, né? Não. Não? Não. A princípio, não. Então, tá bom. Então, nós ficamos muito felizes, né, desse tema. Cremos que com certeza é um tema muito para esse momento, né? Para esse tempo, para esse ciclo que nós estamos vivendo, né?
Quando o Rafael me passou, né, Bernardo, que tu havia passado para ele, o nosso primeiro ponto, assim, foi pensar em tudo que Deus ele já fez na nossa vida, né, no nosso casamento, através desse tema, e tudo o que nós precisamos ainda avançar, né, nesse tema, né. Então, assim, foi muito bom relembrar tudo que Deus ele tem feito na nossa vida, né? Tanto na questão da generosidade, quanto entendimento do que é escassez e do que é bonança, né? Relembrar tudo que Deus tem operado na nossa vida, né? Tantas coisas que nós queremos ainda e procuramos em Deus melhorar. Então foi muito bom. Primeiro dizer isso, né? Que para nossa vida esse tema já foi edificante. Nós realmente trazer à memória, né? Tudo aquilo que o Senhor já fez e assim nos dá esperança para continuar avançando. Nessa linha, né? Nós fomos atrás dos conceitos. Acho que isso é interessante. Nós começarmos a iniciar com os conceitos, né? E o conceito do dicionário, o que fala sobre generosidade, nos diz assim: generosidade, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. E escassez, falta de um bem ou serviço em relação à sua necessidade. Então, nós temos uma Bíblia que nós colocamos ali em cima, né? Uma Bíblia digital que tu coloca em cima e ele te dá o original, né, dessa palavra. É muito bom. E nós fomos também para ver esse conceito da generosidade, né, na palavra de Deus, o que nos diz. E isso vai diretamente, né, o conceito, o contexto dessa palavra com o contexto de sacrifício. E eu preciso falar que, para mim, e isso foi uma grande questão no início, enquanto nós conversávamos, orávamos, estudávamos a respeito dessa palavra, né? Porque a tendência natural é nós entendermos que generosidade, né, é tu dispor para alguém algo, né? Mas esse entendimento de sacrifício, esse entendimento, pelo menos nós, né? Isso não era algo natural na nossa vida. Antes de nós estudarmos sobre isso, de Deus tratar esse aspecto na nossa vida, no nosso entendimento era dar algo, né? Mas não com sacrifício. Então, para iniciar, a gente vai conversar um pouco a respeito nessa linha, né? Nesse sentido da questão da generosidade, muito além do que simplesmente tu auxiliar, né? Muito mais também do que o conceito financeiro, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa em generosidade, pensa, então, de tu ofertar algo para o necessitado, né? Para a viúva, enfim, para o missionário, para as questões de alguma denominação, né? E ficamos muito ligados nisso, mas nós então vamos partir desse conceito de generosidade como sacrifício, né? Dentro desse contexto, e tentar abranger todas as áreas, né? A generosidade aplicada, sim, nas nossas finanças, mas também no nosso relacionamento como casal, né? Dentro de casa, com os nossos amigos, né? No trabalho, enfim, todos os nossos relacionamentos. É esse trilho que, se Deus assim permitir, e o tempo do Instagram, nós vamos estar, então, nesse trilho, né? Vamos estar trilhando esse caminho. Lembrando, né, que para aqueles que estão aqui conosco, aqui nessa live hoje, o nosso entendimento de tudo que nós vamos falar é baseado naquilo que nós criamos para a nossa vida, né? Que nós temos como manual de vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, todos os conceitos que nós vamos conversar aqui, se você não é cristão, né, para que você entenda, ele diz respeito de um manual para a nossa vida, que nós cremos em tudo que tem, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que nós cremos que ela não é somente um livro histórico, mas é a palavra viva de Deus que transforma as nossas vidas. Então, é a partir daí que a gente vai trazer todos os nossos conceitos. Até porque a questão da veracidade da Bíblia, né? Essa própria ciência já comprovou, né? Então, isso a gente não precisa mais ter fé para acreditar que a Bíblia é um livro verdadeiro. Se eu não me engano, acho que foi Peter Stoner, na Pasadena, ele fez um estudo, ele é um estatístico, e que ele fez
provas matemáticas da veracidade da Bíblia. E a Bíblia é o livro que tem maior comprovação da sua veracidade, né? Então, o que a gente precisa ter fé, na verdade, hoje, é para aplicar essa verdade, esse livro verdadeiro, o que fala nesse livro, para as nossas próprias vidas, né? Então, essa fé a gente costuma viver, né, e buscar esse alinhamento com a palavra, com a Bíblia, justamente acreditando que esse livro, né, esse livro verdadeiro, ele é um manual de funcionamento da vida aqui. E a gente procura alinhar finanças, relacionamento conjugal, relacionamento interpessoal, relacionamento com Deus, né, baseado nisso que esse livro diz, né? Então, os conceitos que a gente vai colocar não são conceitos, mas o espírita, sei lá, a ciência diz outro tipo de conceito. Não, é o que a gente entende para nós, né? Então, uma coisa que queria chamar atenção foi essa questão de dar algo, né, algo que nos custe alguma coisa, né? Lá em Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 21, tem uma passagem muito interessante lá, quando Davi foi fazer um sacrifício para Deus, foi fazer uma adoração a Deus, né? E aí ele chegou para uma pessoa chamada Araúna, que era um súdito dele, e chegou para Araúna e disse assim: Araúna, eu queria comprar esse pedaço de terra aqui, eu queria fazer um sacrifício a Deus, eu queria fazer uma adoração a Deus, né? E aí Araúna gostava muito do rei Davi e disse: não, rei, tu pode pegar esse pedaço de terra para ti, inclusive eu vou dar os bois para que tu possa sacrificar a Deus com os bois, né? E aí, o que aconteceu? Qual era o entendimento de Davi sobre generosidade? Então, ser generoso com Deus, agradecido a Deus, né? Dar algo a Deus. Não, Araúna, eu não vou dar nada a Deus que não me custe algo. Então, o conceito de generosidade não é algo moderno, não é algo da nossa era aqui, mas é algo já antigo. Então, já a preocupação de Davi era dar algo, e aí ele pagou por aquela vinha, pagou pelaquela eira, pagou pelos bois e fez esse sacrifício. Então, isso é algo muito importante para que a gente entenda esse conceito de generosidade. Muitas vezes, o que tu vê com o necessitado? Tu vê uma necessidade, tu vê alguém te pedindo, falando sobre a questão financeira, e aí tu simplesmente pega o que tem no bolso, as moedinhas que tem no bolso, e presta um ato de generosidade. Algo impensado, algo completamente irracional, algo que está sobrando. Muitas vezes a gente vai adorar a Deus na igreja, né? E a mesma quantia, o mesmo sentimento que a gente tem para dar para uma pessoa que está, entre aspas, cuidando do nosso carro, né? Um necessitado ou um oportunista que está cuidando do nosso carro, é o mesmo sentimento, o mesmo desejo quando a gente vai adorar a Deus com as nossas finanças. A nossa generosidade para Deus é o que sobra, o que está no bolso, né? E é algo completamente irracional e algo completamente fora desse conceito de dar algum sacrifício. Então, a gente precisa entender que esse conceito financeiro, né, na generosidade, ele é muito mais ampliado, porque não é só financeiro que a gente é generoso de várias formas, né? A gente é generoso com a nossa riqueza. E aí vem um outro conceito, então. Tem um conceito da generosidade, que é um conceito relacionado com um sacrifício que a gente dá por outra pessoa, né? A generosidade não é algo humano. Generosidade foi manifesto por Deus, em primeiro lugar. Então, o que aconteceu? Deus, por seu amor, né? Então, a generosidade é algo que manifesta o que está no nosso coração. Quem é generoso, dá. Quem ama, dá. Quem ama é generoso. Quem é egoísta, cobiçoso, quer tomar, quer ter mais, né? E aí tu já vê a ação de Deus para conosco. Então, Deus amou de uma tal maneira que deu um sacrifício que ele tinha, que era o único filho para sofrer e morrer por nós. Então, tu vê a generosidade de Deus para conosco. Então, tu já vê que a generosidade não nasceu na terra.
Generosidade nasceu no céu. E nós, como filhos dele, que um dia aceitamos e queremos esse caráter, nós queremos obedecer, entender, praticar esses mandamentos, nós precisamos ser generosos, mas de uma maneira sacrificial, da maneira com que ele foi, não somente com ele, mas com o nosso próximo. E aí vem os conceitos ampliados de generosidade, que não é só a questão financeira, também mas não é a questão financeira. Eu costumo dizer que a generosidade nossa é preciso ser com as nossas riquezas. O que essas pessoas hoje, na ciência de desenvolvimento pessoal, chama que é riqueza, né? A riqueza, ela é a questão da suficiência financeira, né? A riqueza está relacionada com o tempo que a gente tem, a riqueza está relacionada com a liberdade, a riqueza está relacionada com os nossos relacionamentos, e a riqueza, ela também está relacionada com a nossa liberdade. Então, a nossa generosidade tem que ser não só do nosso dinheiro, mas da nossa riqueza. Então, tempo, liberdade, relacionamento, saúde, né? Então, tudo isso a gente precisa ser generoso. Nós fizemos um curso agora com Luciano Fernandes, né? Aqui de Santa Maria. Ele é cristão também e ele ministra um curso de finanças, né? E ele fala sobre o conceito de TED, né? E ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do nosso tempo, da energia, né? Do dinheiro, e fala sobre o que é realmente também a riqueza, né? O que realmente tem valor. Então, já vamos dando as dicas, né? Esse é um curso muito bom. Olha aí. Inteligência financeira muito bom. Depois coloquem lá. Legal. E se a gente for ver, né, essa questão da generosidade, ele é um princípio que está na palavra, né? Deus ele estabeleceu a generosidade no Antigo Testamento, né? Como as pessoas precisariam se comportar em relação às outras pessoas. Inclusive, as pessoas que plantavam, por exemplo, eles não podiam colher tudo, né? Então, eles tinham que pegar os frutos e deixar o restante na árvore, para que as pessoas, né, pudessem, os pobres, os viajantes, né? Não tem a referência ali? Deuteronômio 24:19 nos diz assim, tá? A versão King James. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permita que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, a fim de que dessa maneira o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti em todo o trabalho das tuas mãos. E aí no Novo Testamento, né, lá em Atos 20, no versículo 35, está escrito que é melhor a bênção maior em dar do que receber. Então a generosidade não é só algo que nos traz um bem-estar, não é só um mandamento cego, ele tem uma recompensa. A recompensa não pode ser a motivação de sermos generosos. A motivação de Deus ser generoso conosco foi o amor, né? Então ele deu o seu filho, né, em sacrifício por nós, algo que lhe custava muito, e aí por nosso amor. E aí a gente tem que ser generoso também por amor ao próximo e principalmente por adoração a Deus. Essa é outra fundamental. Então, a bênção maior em dar do que receber. E lá em Lucas 6:36, o próprio Jesus diz assim, ó, deem e receberão. A sua dádiva lhes retornará em uma boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante, derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los, né? Então a gente percebe que a generosidade, para quem se diz cristão, para quem se diz que obedece à Bíblia, ele precisa ser algo manifesto, né, natural na vida dessas pessoas, né? E isso é muito importante, porque isso transcende eu ter condições e não ter condições. Pergunto, amar o próximo
Amar a Deus. É só para rico ou é só para pobre? É para os dois. Ambos. Né? Para feio, para bonito, né? Para estrangeiro, para judeu. É para a humanidade. Ser generoso é da mesma forma. Não é só para rico e não é só para pobre. Porque a generosidade, ela é proporcional àquilo que você tem, é algo sacrificial para o rico e sacrificial para o pobre. O pobre tem tempo, o rico tem tempo. O pobre tem dinheiro, o rico na proporção tem dinheiro. Tem saúde, outro tem saúde. O outro tem relacionamento. Tem liberdade, tem que ter liberdade também. Então, isso é algo para todo mundo, é para a humanidade. Agora a gente vê essa questão de pandemia, né? Perdi o emprego, estou mal, está recluso, eu estou passando necessidades, né? Isso me exime de ser generoso, né? Então, na verdade, não, né? Então, muitas pessoas que passam por problemas financeiros ou têm de maneira crônica na sua vida problemas financeiros, elas se refugiam na oração, se refugiam no jejum, repreendem isso, aquilo, mas às vezes o problema não está em fazer jejum. A resposta não vai vir pelo jejum, a resposta não vai vir pela generosidade. Na verdade, às vezes, isso é uma consequência de um princípio quebrado. Então, por exemplo, eu sou um profissional liberal, eu peço para que Deus abra as portas do meu trabalho, eu peço para que Deus abra as portas da minha clientela lá, mas eu só nego imposto. Então, Deus vai me abençoar? Não, eu estou impedindo aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele gostaria de fazer na minha vida. Então, muitas vezes eu oro, eu jejuo, eu me sacrifico, mas o problema é a obediência. Então, a generosidade, ela precisa ser entendida como um mandamento, algo que Deus estabeleceu para que a gente possa repercutir aquilo que Ele foi para nós, né? Então, isso eu acho muito interessante. E a gente vê agora que a gente está nessa crise, e essa crise econômica ela tá começando a crise de saúde está no auge e vai tender a melhorar, né? Agora a crise econômica está no começo, né? E a gente vê que isso aí eram para as pessoas também necessitadas. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, tem o exemplo da igreja de Macedônia, né? Lá na Grécia. Então, foi para os cristãos buscar ajuda para os necessitados que estavam em Jerusalém. E Macedônia era um lugar que Paulo não esperava receber, serem generosos financeiramente pela situação que eles viviam. Eles estavam numa crise econômica tremenda, militar tremenda, existia pobreza, existia miséria naquela região. E olha só o que ele fala dessa igreja, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, falando da igreja de Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas a sua alegria e sua extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Então, não é porque tu é rico que tem que ser generoso, e não é porque tu é pobre que tu não precisa ser generoso. Então, esse é um conceito que a gente precisa entender. Muitas vezes, uma posição de miséria de uma pessoa está por falta de generosidade e não por falta de oração e jejum. Então, são coisas que a gente precisa entender isso aí, né? O efeito da generosidade. Por exemplo, em relação ao nosso tempo, a gente está financeiro, né? Saindo da questão do financeiro. Eu vou no mercado fazer compra nesse tempo de pandemia. Eu bato na porta do meu vizinho e digo, olha, eu vou sair, vou no mercado, você quer que eu vá e compre alguma coisa para você? Né? Então, tu está sendo generoso com ele. Não precisa ele se expor ao perigo, né? Pode ser que seja uma pessoa jovem, pode ser que seja... Mas, independente daquela pessoa, tu vai ser generoso. Tu vai entregar, vai fazer uma cesta básica, por mais que muitas vezes ele não esteja precisando, e vai ofertar, vai oferecer para ele, né?
muitas vezes tu vai ajudar uma pessoa que está com problema de relacionamento. Os filhos estão em casa, ela está completamente perdida, não sabe o que vai fazer, então tu vai trazer uma liberdade para ela. Tu vai trazer uma palavra, tu vai trazer um aconselhamento de como lidar com os filhos nesse momento. Tu está com um problema de crise de relacionamento numa família, tu vai prestar um auxílio, tu vai ser generoso, tu vai dar o teu tempo, né, que muitas vezes te custa algo, tu vai deixar muitas vezes de trabalhar, tu vai deixar muitas vezes de receber financeiramente para investir num relacionamento. Ou até descanso, né? Ou até descanso mesmo. Então tu está investindo em pessoas em algo que é caro. O que hoje tanto o mundo financeiro diz que TED, né, tempo, energia e dinheiro é a moeda da vida para eles, né? Na verdade, isso é uma verdade, né? Hoje em dia, o tempo que tu tem é algo que é inestimável. Tu não volta mais. Então, tu vai deixar ele descansar para ajudar alguém. Então, tu está sendo generoso com outras, né? De maneira sacrificial, de outras maneiras que não só monetária, né? Entendendo que esse conceito de escassez, né, que a gente falou ali no início, então, todo bem ou alguma situação que a pessoa está passando que está em falta, né? Então, é interessante quando nós ampliamos e olhamos de cima, né, que é muito mais do que só a questão financeira, né? É exatamente isso que o Rafael falou. Muitas vezes, dentro da própria casa, né? Então, essa generosidade de tu realmente fazer um sacrifício em prol dos teus dentro de casa. Esse tempo, né, mesmo, trazendo para dentro da nossa casa, né? Dando um exemplo que para o Rafael é muito sacrifício para ele me ajudar na limpeza de casa, né? Me ajudar na limpeza de casa. E com esse início da questão da quarentena, né? Nós não estávamos com ninguém dentro de casa para ajudar, né? Sim. Eu não ia dar conta da casa sozinha, né? Cozinhando, tendo aula, tendo que trabalhar. Todas as demandas, que todas as famílias são iguais, né? Eu ainda estou um pouquinho mais aliviada porque eu não sou professora ainda de filho, né? Mas o que aconteceu? O Rafael... Exatamente. Então, o Rafael, mesmo cansado, né? Entendendo que os afazeres aqui dentro de casa, né? É de nós dois, não é só meu, né? Ele foi generoso com esse tempo, mesmo ele não tendo esse tempo disponível, né? Por mais que fosse de nós. A Carol chegou. Coisa boa. Mas exatamente isso de fazer um sacrifício, né? Mesmo para a pessoa sendo muito difícil. Então, não há nada que não tem nada, seja o tempo, seja uma palavra, né? Seja um bolo que faça, seja uma ligação de vídeo, porque cada pessoa pode ter um ponto de escassez na sua vida, né? Pode ter um ponto, seja de carência emocional, seja uma escassez de motivação, de orar, de buscar Deus, seja, enfim, N pontos nós poderíamos lembrar, né? Mas trazer esse entendimento, né? De que escassez não é... Pode falar. Não, só fazendo um link com a live que a gente fez com o Ismael e com a Gabriela, que era sobre o tempo, né? E a gente reclama muito que nunca tem tempo para nada. E daí Deus permite uma pandemia onde muitos, né, obviamente, muitos têm o trabalho essencial. A gente não falou isso no início, mas o Rafael é médico, então é alguém que está na linha de frente, né? Vocês são uma família envolvida com a saúde, né? Então, mais do que ninguém, vocês, vamos dizer assim, não teriam tempo para nada, né? Então, e a gente se vê, então, mas muitos estão em casa, de forma, enfim, como é que se diz, compulsivo, né? Então, tem que estar, são obrigados a estar em casa. Mas muito pode ser que Deus tenha provido esse tempo também, para que a gente possa ser generoso, como está falando, né, com o Rafael em relação a ti, o marido com relação à esposa, com relação aos filhos. E talvez seja esse o tempo de aplicar a generosidade
para que Deus possa tratar os relacionamentos também. Exatamente. Generosidade, né, Bernardo, muitas vezes com aquele momento que a pessoa está passando de escassez, né? Alguns momentos onde já passamos no nosso casamento em que eu, né, poderia não estar bem naquele momento, emocionalmente, ou então no trabalho, enfim. E o Rafael, ele foi generoso quando ele conseguiu compreender aquele meu momento, né? E aquele momento eu estava em escassez. Eu estava em escassez de paciência, né? Vamos colocar o exemplo da paciência, né? E então ele foi, né? Ele entendeu esse meu tempo, que eu estava de escassez de paciência, e ele conseguiu, com sacrifício, né? Sacrificialmente, foi generoso para compreender esse meu tempo, né? E eu vejo que nesse tempo onde as famílias elas estão muito dentro de casa, né? Porque precisam estar dentro de casa, devem ficar em casa, né? Quem assim pode, é um exercício que nós precisamos fazer e buscar em Deus, né? Porque como o Rafael muito bem colocou, a fonte é Ele, né? Do domínio próprio, do amor ao próximo, a fonte é Ele, né? Então, de poder ser generoso com os filhos, né? Com o cônjuge, em vários aspectos. Não só no aspecto de ajuda, porque é de todos, né? Para colaborar, mas também muitas vezes na emocional. Cada um lida de uma maneira com essa situação, né? Cada um sofre de uma maneira. E por mais que eu não entenda, eu preciso ser generoso com o sentimento do outro, né? E realmente ter paciência, ter amor e poder doar sacrificialmente nesse tempo aquilo que cada um precisa, né? Lembrando que pelas nossas próprias forças a gente não aguenta. Não a gente não dá conta. Não tem como. Uma atitude que é um ato de generosidade, quando é feito com a motivação certa, quando a gente doa a nossa riqueza, a parte da saúde, por exemplo, né? Eu tenho saúde, posso doar sangue, tá? Eu estou sendo generoso com outra pessoa, eu estou doando saúde para outra pessoa, né? Não com aquele intuito de ser liberado do emprego, né? Não porque eu vou... Não, aí a motivação é completa correta. Não, isso não tem sacrifício nenhum. Isso só tem retorno em relação a isso. Mas quando eu tô... Ele tem que confessar um pecado. Algumas vezes. Só algumas. Mas não foi durante a pandemia. Não foram todas. Não foi durante a pandemia, foi em outro momento. É bom que a palavra pega, né? É como segurar a espada pelo fio, né? É o dois gumes. É verdade. Mas então, isso é uma generosidade de saúde, né? Tu enfrentar muitas vezes a pandemia para acudir um necessitado, algum aflito, tu tá, além da questão do tempo, tu tá dando a saúde por uma pessoa, por uma causa, né? Por um propósito, né? Exato. Então, são coisas importantes. O que a gente tem que fazer e pensar na generosidade é que a generosidade ela precisa ser premeditada, né? A generosidade ela tem que ser intencional. Então, ela não pode ser... Porque senão nunca vai ser sacrificial. Se ela for ocasional, ela nunca vai ser sacrificial. Então, eu tenho que ter essa intenção. Eu tenho que ter um prejuízo em detrimento de outra pessoa. Isso é uma repercussão, é um reflexo do amor que eu tenho no coração. Então, Deus, né, e Deus coloca lá em 2 Coríntios, capítulo 9, né, que quem compartilha generosamente com os necessitados, aqueles que têm falta, e aí a gente está pegando o link daquele conceito que talvez alguém tenha chegado agora, generosidade é dar para outra pessoa que tem falta algo que tenha sacrifício, né, para a gente. Quem compartilha generosamente com o necessitado, seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois é Deus que supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Então, Deus sempre vai nos dar no tempo, nas finanças, nos relacionamentos, na liberdade, na saúde,
semente e pão. Pão a gente come, semente a gente semeia. Pão é para a gente ser nutrido, para a gente usar na nossa família, na nossa vida. Consumo imediato. Nesse conceito, consumo imediato. E semente é para a gente semear na vida das outras pessoas. Futuro. O que acontece com as pessoas? Por que elas passam miséria nas riquezas? Lembrando do conceito de riqueza novamente. Financeira, tempo, relacional, saúde. Por que elas passam miséria? Porque elas não semeiam. Deus dá a semente e elas não semeiam na saúde, não semeiam na finança, não semeiam nos relacionamentos. Eles comem o pão e comem a semente. E aí, como que eles vão ser abençoados? É melhor dar que receber. Né? Por que é melhor dar? Porque tu vai suprir alguém, tu vai ser pão para alguém, tu vai dar o pão à semente. Exato. E aí, o que vai acontecer com isso? Tu vai receber, não da outra pessoa, mas de Deus, a medida justa, sacudida, transbordante, recalcada, né? Daquilo que tu deu. Porque, é verdade. Né? Então, isso é muito interessante. O conceito de semente, o conceito de pão, né? E aí ele termina lá. Da mesma forma, ele proverá, Deus proverá. E multiplicará o quê? A sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Então, o que tu tá fazendo? Tu tá semeando frutos de justiça. Aquela pessoa tá passando fome. Aquela pessoa tá com problema de relacionamento. Aquela pessoa tá com problema de saúde. Tá com problema de prisão, opressão, seja em dívida, seja sozinho. Se sentindo solidão. Tu tá trazendo justiça para um ato que uma pessoa que está sob uma injustiça. Então, isso é a nossa função como cristão. A nossa função como discípulos de Cristo, né? Discípulos, né? Nós somos alcançados com isso, né? E se eu não me engano, acho que é 1 João 3,16 diz assim: vocês conheceram o amor em Jesus Cristo. Então, deem a vida pelos seus amigos. Então, da mesma forma que vocês foram generosos, semeiem, né? Então, por que as pessoas estão numa injustiça? Porque a gente não está praticando a justiça. Exato. Isso retoma muito a quando tu falou no início ali com relação à palavra, em relação à Bíblia, né? Que hoje não se precisa mais ter fé para crer que o livro é real, que o livro é verdadeiro. A gente tem que ter fé para aplicação, né? Eu falava ontem para os guris que existe um abismo entre o que a gente tem na mente e o que a gente pratica, né? Um abismo entre o que a gente sabe da Bíblia e o que a gente pratica. E esse abismo precisa ser transposto de alguma forma, né? Falou isso com relação a, basicamente, a lei da semeadura, né? O que tu semear, tu vai colher. E a quantia que tu semear é a quantia que tu vai colher. Né? E tudo isso que a gente tem falado, e que tu está falando, e eu estou sentindo aqui, eu creio que é o Espírito Santo ministrando no meu coração, tudo está relacionado com a intenção do coração. Né? Tudo que a questão da generosidade ela está diretamente ligada à intenção do coração. Como tu falaste ali, se é algo mecânico, se é algo esporádico, que não é algo pensado, como vocês estão falando agora, então não vale de nada. Exatamente. Aí, né? deixa eu pegar esse link aqui, ó. Então, Deus dá a semente e Deus dá o pão. Então, quando eu recebo aquele montante da minha vida, essa riqueza da minha vida, o que eu preciso fazer? Separar a semente do pão, para que eu possa ser intencional. Deixa eu trazer para a área financeira para a gente entender, mas isso é válido para a área do tempo, para a área relacional, da saúde, para tudo, tá? Então, receba aquele montante de Deus, aquele bolo todo. O que eu preciso fazer na área financeira? Eu sou mordomo, isso não é meu, isso Deus está me dando, tá? Através do meu trabalho, para algum propósito. Senhor, desse propósito aqui, quanto que eu vou separar para generosidade? Quanto disso aqui? Quantos por cento do meu vencimento, dos meus ganhos? 20%, 30%, 10%, 5%? Então, isso eu vou separar. Quanto que eu vou separar isso da generosidade
para ti, para te louvar, para te adorar, porque generosidade também é adoração a Deus, né? Então, quando eu vou prestar um culto a Deus, como o Davi fez, eu não vou pegar na minha carteira o que está me sobrando. Eu já premeditei, quando eu recebi meu salário, que, digamos... Já oramos, né? Oramos, e aí 5%, 10% eu vou dar em ofertas. E o que eu vou fazer? Aqueles 10%, eu vou ver quantas reuniões de adoração que eu vou prestar a Deus e vou dar aquela oferta intencional. Então, se eu não tiver aquele dinheiro para ir lá, eu vou no banco e vou tirar, porque eu já premeditei que aquele valor é semente. E eu vou semear, eu vou dar em oferta a Deus, né? Então, aquilo é intencional. E então, isso eu vou fazer para doação, tantos por cento eu vou fazer para o aflito, aquilo que Deus dirigir, a minha intenção, a minha obra de justiça, eu vou doar para um orfanato, eu vou doar para a missão, eu vou ofertar para os necessitados, mas é algo que eu já vou separar no início. Aí eu separei para ir nas reuniões de adoração. Não fui numa. Não. Aí na outra eu vou dar e vou compensar aquele que eu não fui, porque o montante que eu separei, que é sacrificial para mim, que eu poderia usar, ir numa pizzaria, guardar para as férias do final do ano. Não, isso aí é de Deus. Então, isso é do meu próximo, isso é para o orfanato, isso é para a missão. Então, tem que ser intencional por causa disso, porque senão, estou sem dinheiro. Eu vou dar 5 pila, vou dar 1 pila, vou dar 50 centavos. Não, mas não foi aquilo que eu premeditei, que eu separei para a semente, né? Então, isso é muito importante. Trazendo um exemplo do tempo, né? Trazendo o exemplo do tempo, o Rafael falou do dinheiro, né? Mas algo que está dentro da nossa riqueza, trazendo dentro do conceito de riqueza, o tempo. Quantas vezes, né, por não ter esse equilíbrio de saber o que tu vai ser generoso nessa questão do nosso tempo, se tu não ora a Deus, se tu não busca esse equilíbrio e realmente não é premeditado, tu corre o risco de fazer o quê? Não tenho tempo para nada. Então, eu não tenho tempo para servir em nada. Seja num ministério da igreja, seja em alguma ação social, seja em alguma ONG, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Ou demais. Ou só tu fica servindo em ONG, ministério, não cuida da tua casa. Então, a importância de nós sermos generosos, né? Conosco mesmo, né? E com os outros em relação ao nosso tempo. Não só na questão das finanças, né? Mas também um dos itens, né? Fale, Bernardo. Não, bem dentro disso que tu falou, alinhado ao que o Rafael falou. Lembrando que a palavra diz que o que dois concordarem na terra, o céu concorda. Tudo isso que tu está falando, e a gente, né, por estudar, por aprender a cada dia que passa, deve ser feito dentro do lar, não sozinho. O cara não pode decidir as coisas sozinho sem falar com a esposa. Não é pedir permissão para a esposa, é pedir a concordância dela ou não. E no momento que tu chegar num consenso, Deus diz amém. E no momento que Deus diz amém, ele espera a nossa contrapartida. Ele fica olhando, bueno, vamos ver se o galo vai cumprir o que ele prometeu. Né? Não que isso não é uma barganha, né? Como eu lia hoje ainda, alguém escreveu a respeito disso. Não é uma barganha de Deus esperando que tu dê para que ele dê. Não, Deus já deu. Deus já abençoou. Deus já proveu. Agora ele está esperando que você dê para daí sim você vir a fazer prova. Exatamente. Lembrei de uma palavra, né, Bernardo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3. Não tem como, né? É verdade. Não tem como. E a questão da generosidade que a gente estava falando, tanto é... Só assim. Tanto é que não é só para quem sabe a gente continua. Tanto não é para a questão financeira que Jesus mesmo estava falando lá em Mateus 5, né? Que é aquela questão do princípio do também. Acho que a Dev Titus fala sobre o princípio do também, né? Mateus 5, né? Então, se alguém te convidar para caminhar uma milha, caminha também a segunda. Se alguém te convidar, te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém
te deram uma face, dá também a outra face, né? Por que que ele diz assim, né? Por que que Jesus está dizendo isso aí, né? Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, são generosos, que está no céu, pois ele dá o sol tanto para maus, para como bons, tanto dá a chuva para justos, para injustos. Semearem, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Se isso não tem sacrifício nenhum. Eu dizer, te amo, Bernardo, vou te ajudar, porque o Bernardo é meu amigo, o Bernardo pode me dar uma contrapartida o dia, não tem recompensa nenhuma nisso. A intenção não é correta, né? Aí ele coloca lá, até os cobradores de impostos sabem fazer o mesmo, amar aquelas pessoas que podem dar a contrapartida. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até as pessoas que não conhecem Deus fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como Deus é perfeito. Então é um convite que Deus nos dá para ser generoso em tudo, para todas as pessoas. Em todas as áreas de escassez. E de maneira intencional. Amém. Começando pela nossa casa, Aleluia. um com o outro. Verdade. Que bênção, querido, que bênção. Rafael, eu queria te pedir que tu orasse por nós, por todos nós. A gente, obviamente que eu oro para que Deus nos dê a oportunidade de tratarmos, quem sabe, desse assunto ou de outro assunto ainda, mas presencialmente aqui em Porto Alegre. Deus vai dar esse dia para nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero que tu abençoe a turma aí que nos acompanhou todo esse tempo aí. Um abraço para todos também. Um abração para o pastor João, para a irmã Eunice, tá? Beijão. Amém. Amamos muito vocês. E eles devem também estar nos acompanhando aí. Então tá bom. Um grande beijo para eles aí. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai. Deus de misericórdia. E que falamos, Senhor, sobre esse princípio, Pai. Essa virtude que vem do teu coração. Nós entendemos, Pai, te reconhecemos como uma pessoa mais generosa que já existiu. A pessoa, Senhor Jesus, que fez o gesto de maior generosidade que já existiu. Por um bando, Senhor Jesus, de pessoas que não estavam de acordo, que eram chamados de teus inimigos, tu deu o teu único filho, Senhor, para sofrer por nós. E hoje nós estamos aqui, Pai, falando sobre as tuas coisas. Muito obrigado, Senhor, pelo Bernardo, pela G, pela sua família, Senhor, pela Igreja de Porto Alegre, pastor João, irmã Eunice, todo o ministério, por cada pessoa que nos acompanha, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a vida de todos, Pai. Com a tua generosidade, Senhor, a tua mão poderosa, Pai, estenda sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, Senhor. Dá a semente, Senhor, dá o pão, Pai, para que elas possam, com sabedoria, Senhor, comer o pão e semear a semente de generosidade na vida das pessoas. Nós abençoamos, Pai, a cada um. Nós profetizamos, Senhor, toda a sabedoria que vem de Ti, para que em todo tempo não falte nenhuma, Senhor, virtude da riqueza na vida dos nossos irmãos, pessoas, porque nós vamos quebrar o trabalho de injustiça que existe nesse mundo através da justiça que vem de Ti por nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos que estão ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou pegar Aleluia. A gente vai ver se consegue pegar as crianças ali para a gente se despedir. Só para comprovar que a gente não deu nenhum remedinho e nem trancou no banheiro, tá? Mas, queridos, eu quero já deixar, né, diante de Deus aqui a nossa gratidão pela vida de vocês. Vocês foram generosos conosco. Vocês foram... O João já chegou. Fica de pé, João. Deixa eu tirar o fone aqui, só um pouquinho. Temos 20 segundos. Vocês foram generosos conosco e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Baixa, Gabi. Baixa, Gabi. Dá tchau pra turma aí. Encheu a tela. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigado, querido. Deus até a abençoe próxima. a todos.
você. Deus abençoe. Beijo. Beijo.